Fala galera, beleza? Inscreva-se no canal, acione o sininho e ajuda assim o canal a crescer. Faltando aí mais de uma semana para o confronto entre Botafogo e Itabaiana, ou melhor, Itabaiana e Botafogo. O jogo será lá no Sergipe, né? Lá em Sergipe. O Itabaiana tá muito mal. Itabaiana é igual o Botafogo, tem duas vitórias, mas só tem um empate, né? O Botafogo tem duas vitórias, mas tem três empates, ou seja, 2 pontos a mais que o Itabaiana, né, galera? Então, o Botafogo precisa vencer o Itabaiana, mesmo jogo fora de casa. E os números do Botafogo na temporada são 28 jogos do Botafogo, 11 vitórias, 7 empates e 10 derrotas, né, galera? 10 derrotas na temporada, 28 jogos do Botafogo. Foi eliminado na pré-copa do Nordeste, depois foi vice-campeão do Campeonato Paraibano, eliminado na terceira fase da Copa do Brasil pelo Flamengo está muito mal das pernas na Série C, né, galera? Apenas 2 vitórias em 9 jogos, 4 derrotas e 3 empates, fechando aí a conta do Botafogo até o momento, né, galera? E o Botafogo perdeu a mística da casa, né, do Almeidão, que era um fator aí determinante para o Botafogo ter boas campanhas. Sempre fazia bons jogos em casa, conseguia a vitória, às vezes um empate, mas a maioria das partidas era vitória, ou seja, o Almeidão era um fator de vitória positivo, um fator positivo para o Botafogo, né? Mas esse ano a coisa desandou, né, galera? Já perdemos em casa para o Floresta, perdemos em casa para o Caxias, empatamos com o ABC e ganhamos apenas do Retrô, né? Ganhamos do Retrô. Tem mais um jogo, eu acho. Quem foi mais que a gente enfrentou? Só sei que a gente tá muito mal das pernas em casa. Então, ainda faltam 9 jogos, né? Foi um turno inteiro. Um turno não, a primeira fase, a metade já se foi. Falta aí a metade da primeira fase, 9 jogos, e o Botafogo precisa se reencontrar urgentemente, né, galera? Isso também culpa também da diretoria, né? Tanto da associação, que montou um time fraco no começo do ano, como da SAF, que não conseguiu reforçar direito a equipe, né? Então, falta de comando na direção do Botafogo. E agora o Botafogo precisa fazer o que já ao contrário, né? Quando se joga fora de casa, o Botafogo costuma ter muita dificuldade. Quando em casa é um fator positivo, fora de casa é um fator negativo. O Botafogo tem muita dificuldade. O ano passado foi um ponto fora da curva, né? Que a gente foi bem dentro de casa e fora de casa também. Na primeira fase, conseguimos o recorde de pontos, 41 pontos. Mas esse ano voltou ao normal, né? O Botafogo muito mal fora de casa. E também tá ruim dentro de casa também, né? Desandou tudo esse ano. Fora de casa manteve o que já era a média, né? Mas dentro de casa desandou e o Botafogo com muita dificuldade de conseguir seus pontos, né? O que fazer a partir de agora? Tem que trabalhar, tem que treinar, tem que aumentar a carga de treinamento para ver se surta algum efeito, né? Porque do jeito que tá, com o time sempre morrendo num segundo tempo, não tem condição, né, galera? E a gente precisa melhorar esses números, porque senão ou a gente vai cair, o que é uma coisa muito ruim, vamos se livrar nas últimas, né? E não vamos nos classificar para o G8, né? Então tem que melhorar para a gente, ao invés de cair ou brigar para não cair, ficar ali nas últimas, se classificar para o G8, né? Porque o Botafogo se classificando para o G8 é capaz até de aprontar, né? Como fez o Remo ano passado. Tava uma draga, deu uma arrancada aí na metade da primeira fase para o final, conseguiu se classificar nas últimas, em 8º colocado, subiu de divisão, inclusive ganhando do Botafogo, né? Que era o líder, pegou o 8º colocado, levou fumo do Remo. O Remo subiu e está muito bem na Série B, né? Tá brigando aí para subir para a Série A o Remo. Então, o Botafogo tem que olhar para o exemplo do Remo e ter superação, né? Agora só vai com treinamento, com dureza, com vontade e com raça, porque habilidade técnica esses jogadores não têm. Tem que ir com tudo, com raça, com trabalho, com força de vontade, e é a única coisa que pode salvar o Botafogo aí desse desastre iminente que pode ser o rebaixamento para a Série D, né, galera? Então tá aí os números desse ano, né? 28 jogos,
11 vitórias, 7 empates, 10 derrotas. 10 derrotas, coisa que não é comum do Botafogo, né? E tem gente achando normal essa situação do Botafogo. Beleza, galera? Então é isso. Essa é a notícia aí, faltando uma semana para a partida ainda contra o Itabaiana. Mais para frente a gente já vem aí mostrar como foi o último jogo do Itabaiana e a partir daí foco total no Itabaiana. Beleza, galera? Então é isso. Fiquem com Deus. Fui.